Pessoal, eu tive problema com outro vídeo, eu continuei fazendo o perfil gráfico, mas ele parou a gravação. Então eu apaguei e a gente continua de onde tínhamos parado no vídeo anterior, construindo juntos. Lembrem-se, eu vou colocar que nós estamos trabalhando com uma quantidade qualquer de água. A água que na minha condição inicial estava a 50 graus Celsius de temperatura e eu fui fornecendo quantidade de calor, ela foi aumentando a temperatura até que chegou a 0 grau. Quando chega nessa região, nesse nível de temperatura indicado pelo 0 graus Celsius, eu tenho a descrição, a formação de um patamar em que a temperatura agora se mantém constante, porque a 0 graus Celsius eu tenho um evento de transição de fase do estado sólido para o estado líquido. Nesse sentido, não é observada variação na temperatura, porque todas as quantidades de calor fornecida a 0 graus Celsius são utilizadas para promover a diminuição na intensidade das forças atrativas e aumentar as forças de movimento, para que eu saia desse estado desbalanceado do sólido e passe para esse estado cujas forças são mais equânimes, que é descrito no sistema líquido. Então, quando eu tenho patamares para substâncias que estão puras, eu tenho alguma transição de fase. A 0 graus Celsius, essa transição é a fusão e ela se mantém constante enquanto coexistir no sistema as fases sólidas e líquidas juntas. Quando fundir a última porção de sólido, quando existir só mais líquido, quando todas as forças atrativas muito intensas já tiverem sido um pouco diminuídas, aí eu tenho uma outra inclinação. Uma outra inclinação que se mantém até outro ponto importante, que é aquele em que o sistema atinge agora 100 graus Celsius. Quando ele atinge 100 graus Celsius, eu crio um outro patamar. Importante, se a gente considera que isso aqui que a substância é a água, que é um patamar que, se nesse primeiro patamar eu tenho a coexistência de sólido e líquido, nesse segundo patamar existem em equilíbrio líquido mais gás. Em um processo, em uma conversão de estados que eu chamo de vaporização ou ebulição, a depender da característica do sistema que nós estivermos estudando. Agora, acabou para esse estado, para este patamar, a porção líquida, aí eu tenho novamente variações na temperatura, à medida em que eu tenho variação na quantidade de calor fornecida. Aqui, meninos, olha, aqui nessa inclinação eu tenho só sólido. No patamar eu tenho equilíbrio. Nessa outra inclinação eu já tenho só líquido presente. Depois, no outro patamar, eu tenho líquido e gás em equilíbrio. E, como a gente está trabalhando com água, aqui eu tenho vapor. Seria líquido mais vapor, né? Em equilíbrio. Diante disso, meninos, quando a gente tem as variações de estado, a gente pode ter tanto variação de estado pura, posso ter o processo que existe o equilíbrio das duas fases, a transição de fase, né? Ou eu posso ter incrementos de calor que acarretam em variação na temperatura sem modificar o estado físico das substâncias. Diante disso, meninos, vamos traduzir em aplicações matemáticas essas nossas abordagens relacionadas a calor relacionado à transição de fase e calor que resulta em variação de temperatura. Vamos pegar um exercício que pede para que sejam calculadas, calcule a energia necessária
para que seja feito a conversão de 500 gramas de gelo que está a menos 50 graus Celsius em vapor a 200 graus Celsius. Olha, eu tenho agora alguns dados. Como nós vimos na folhinha passada, quando eu tenho a transição de fase entre alguns estados físicos, os calores, as energias associadas a essas transições são bem conhecidas e tabeladas. Dentre essas energias, a gente tem que o calor de fusão da água é 333 joules por grama, mais o calor de vaporização da água é 2.256 joules por grama. Mas a gente precisa ainda trabalhar com a capacidade calorífica específica do gelo, ou com calor específico, e vou colocar os dados aqui que foram retirados de tabelas termodinâmicas. Eu tenho, então, por exemplo, que a capacidade calorífica específica ou calor específico para água sólida na forma de gelo, ele é equivalente a 2,06 joule por Kelvin por grama. Ou joule por grama por Kelvin, mesma coisa. Por sua vez, a capacidade calorífica específica ou calor específico da água, agora na fase líquida, é aquela que a gente já trabalhou com ela algumas vezes, correspondente a aproximadamente 4,184 joule por Kelvin por grama. E mais, a gente precisa ainda trabalhar com a capacidade calorífica específica ou com calor específico também da água, mas agora na fase gasosa, água a vapor, que eu tenho um valor de 1,86 joule por Kelvin por grama. Agora, meninos, vamos iniciar a resolução do nosso problema. Primeiro, vamos trabalhar aqui com um pensamento, com uma teorização sobre o que está pedindo. A gente quer pegar gelo a menos 50 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, ó, gelo a menos 50 graus Celsius e converter a vapor a 200 graus Celsius. Então, durante esse processo aqui, descrito por essa seta, nós vamos ter, na verdade, uma série de outros subprocessos que envolvem, ora, variação na própria temperatura, quanto variação do estado físico. Então, a gente precisa primeiro racionalizar sobre o que nós vamos calcular. Então, vamos desenhar o nosso sisteminha. Eu vou ter, sobre uma superfície qualquer, um bloquinho de gelo.
nessa superfície, esse bloquinho de gelo está a uma temperatura de menos 50 graus Celsius. Então, eu tenho que ter um passo 1 aqui, que eu vou descrever, para que eu pegue o bloquinho de gelo sobre aquela superfície qualquer ali, e agora eu mantenho a barrinha, o bloquinho, como gelo ainda. Só que agora como gelo, mas a 0 graus Celsius. Aí, eu vou passar para um estado 2, para um processo 2. Agora, no meu processo 2, eu vou converter a fase sólida a uma fase líquida. Só que essa fase líquida permanece naquela temperatura de 0 graus Celsius. Vou descrever um outro passo 3, em que eu mantenho a água líquida, só que essa água líquida agora atingiu 100 graus Celsius pela elevação de temperatura provocada no passo 3. Vamos para um passo 4. A água líquida agora a 100 graus Celsius, nesse passo 4, ela deixa de estar na fase líquida e passa para a fase gasosa. Agora, também a 100 graus Celsius, de tal forma que eu preciso ainda de um quinto e último passo, de tal forma que nesse último passo, aquela porção gasosa deixa de estar a 100 graus Celsius e passa a estar agora a 200 graus Celsius, que é aquela condição final que o problema pede. Meninos, então pensem, a gente tem alguns passos, como esse passo 1, em que o estado físico ele é mantido e a única coisa, o único parâmetro que sofre variação é a temperatura. Quando eu tenho o tipo de processo como esse descrito em 1, como esse aqui descrito em 3 e como esse aqui descrito em 5, a gente tem como único parâmetro alterado a temperatura. Então, nós criamos deltas T's, que eu posso aplicar aquela velha equação que a gente já conhece para calcular a quantidade de energia envolvida nos processos 1, 3 e 5. Agora, se a gente para pensar no processo 2, diferentemente do que acontece no 3 e de maneira análoga ao que acontece no 4, a temperatura não sofre variação durante esses processos. Se não sofre variação, se eu pensar em aplicar esta equação, ΔT vai dar zero e a quantidade de calor vai ser nula. Mas olha, quimicamente falando, é inviável pensar em quantidade de calor nula quando o sólido deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Aqui, a gente trabalha com um outro processo, em que a temperatura se mantém constante e o que é alterado é o estado físico ou o nível de agregação das partículas. Nessas condições, eu tenho aqui calores específicos para esses processos, que são chamados calor de fusão e calor de vaporização. Para resolver essa questão, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular a energia no processo 1, 2, 3, 4 e 5 e depois somar todas as variações de energia para que eu possa ter a variação total. Nesse sentido, em relação ao processo 1, eu vou ter uma quantidade de calor que eu vou chamar de 1, que é descrita por mc ΔT. Massa, 500 gramas. C, eu tenho aqui a capacidade calorífica específica ou calor específico do gelo. Então, eu vou lá, gelo, água sólida, 2,06 joule por Kelvin por grama, que multiplica ainda a variação de temperatura, que vai ser final, 0. Vamos colocar aqui, temperatura final menos a temperatura inicial,
que, como a gente está trabalhando com delta, com variação, ainda que eu esteja colocando os dados em graus Celsius, a variação ela é equivalente àquela em Kelvin, porque as duas unidades são centesimais. Aqui eu cancelo esse grama com esse grama, cancelo esse Kelvin com esse Kelvin, de tal forma que a quantidade de calor relacionada ao evento número 1 vai ser dado por 500 vezes 2,06 vezes 50 positivo, joule. E eu vou ter uma quantidade 1 de calor equivalente a aproximadamente 5,15 vezes 10 à quarta joule. Olha, eu vou calcular agora a quantidade de calor relacionada ao evento 2, em que não existe variação de temperatura, mas o que existe é uma transição de fase. Quando existe essa transição de fase, do sólido para o líquido, eu vou pegar, obviamente, o calor de fusão da água, que é 333 joules por grama, e vou levar em conta agora a massa de água que eu tenho. 500 gramas de gelo, então 500 gramas. Grama, cancelo com grama, e a minha quantidade 2 de calor, que não tem variação, não provoca variação na temperatura, é de aproximadamente 1,665 vezes 10 à quinta joules. Vamos agora para a quantidade de calor 3, que vai ser 500 gramas do gelo inicial, que agora já são 500 gramas de água. Agora eu tenho variação de temperatura no estado líquido, então, capacidade calorífica específica da água no estado líquido, joule por Kelvin por grama, que multiplica agora a variação de temperatura. Meninos, já vou fazer aqui direto, só vou jogar o resultado. Temperatura final, 100, menos a temperatura inicial, 0, que multiplica 100 Kelvin. E aí, a quantidade de calor descrita no processo 3, Kelvin com Kelvin, grama com grama, vai ser de aproximadamente 2,09 vezes 10 à quinta joules, que é 4. Ó, agora eu mantenho a temperatura e tenho a transição de fase do estado líquido para o estado vapor. Então, eu trabalho com o calor de vaporização, que é 2.256 joule por grama, e multiplico pelos 500 gramas de água que eu tenho. E assim, eu tenho uma quantidade de calor envolvida no processo 4, que é equivalente a aproximadamente 1,128 vezes 10 à sexta joules. Por fim, eu tenho ainda que trabalhar com a quantidade de calor descrita no processo 5, que agora já existe variação de temperatura, então vai ser matematizada pela correlação entre a massa, a capacidade calorífica específica da água no estado vapor agora, 1,86 joule por Kelvin por grama, vezes a variação de temperatura, 200 menos 100, 100 Kelvin. Esse com esse, a quantidade de calor descrita no processo 5, ela é equivalente a 9,3 vezes 10 à quarta joules. Não acabei, meninos. O que eu quero é qual é a variação de calor ou de energia total do sistema. E essa variação é dada pelo somatório entre Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Cada um com as suas características, cada um com as suas peculiaridades. E a quantidade total de calor vai ser igual a 1,65 somados esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vezes 10 à sexta joule.
que eu posso modificar também. Posso simplificar um pouco, falando que ele é equivalente a 1650 vezes 10 ao cubo Joule. Tirei 3 unidades, andei 3 casas, diminui 3 unidades no expoente. Ou também posso falar simplesmente que corresponde a 1650 quilojoules de energia. E aí, aqui, a gente finaliza, a gente encontra a nossa resposta para a variação total de calor existente quando eu pego um gelozinho a menos 50 e converto a fase vapor a 200 graus Celsius. Meninos, a gente finaliza aqui essa parte de transição de fase ou modificação do estado físico e depois a gente continua com a nossa abordagem de princípios relacionados à termodinâmica. Até mais!